Eu nunca vou esquecer aquele dia. O escritório inteiro estava lotado, cada mesa ocupada, o som de teclados misturado ao burburinho de fofocas escondidas, como sempre. E foi justamente naquele dia que aconteceu algo que mudaria não só a forma como todos me viam, mas também como eu me via. De repente, o gerente, aquele homem arrogante, dono de um sorriso cínico e de uma prepotência que enchia o ar, bateu a mão na mesa com tanta força que fez as canetas tremerem e os papéis voarem. E ele disse, em voz alta, sem nem pensar em quem poderia se ofender: "Eu pago se você conseguir. Mas você nunca vai conseguir." Naquele instante, o silêncio tomou conta. E, segundos depois, como se fosse combinado, todo mundo riu de mim. As gargalhadas cortavam minha pele como navalhas. Era como se cada risada dissesse: "Você não é nada, você não tem chance, você nunca vai conseguir calar esse homem." Eu queria desaparecer. Mas, ao mesmo tempo, havia algo queimando dentro de mim. Uma chama que eu mesma não sabia que ainda existia. E é justamente aqui que eu quero te perguntar: você já passou por isso? Já foi humilhado na frente de todos, tratado como alguém pequeno, alguém que não tinha valor? Se já, então você vai entender cada palavra do que vou te contar agora. Aliás, antes de eu continuar, já deixa o like e comenta se você também já foi humilhado assim, porque eu sei que não estou sozinha nessa. O olhar dele me atravessava como se eu fosse apenas um brinquedo para divertir o ego dele. Ele era o gerente mais poderoso da empresa, respeitado por uns e temido por outros. Tinha a fama de nunca perder uma discussão, de esmagar qualquer um que ousasse contestá-lo. E agora, eu era o alvo da vez. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. Essa frase corria pela minha mente como se fosse um eco do futuro. Eu não sabia como, mas algo me dizia que aquele momento não terminaria do jeito que ele imaginava. Só que, naquele instante, eu ainda estava paralisada. Meu coração disparava, minhas mãos suavam frio, e a sensação de estar sendo esmagada pelo riso coletivo me fazia querer gritar e chorar ao mesmo tempo. "Tá vendo?" murmurou uma colega ao meu lado. "Você nunca devia ter aberto a boca contra ele." As palavras dela caíram como mais um golpe. Era como se o mundo inteiro tivesse certeza de que eu iria falhar. Mas eu olhei nos olhos dele. E, por dentro, eu pensei: você não sabe quem eu sou. Você não sabe do que eu sou capaz. E foi aí que aconteceu algo estranho. Uma memória antiga veio à tona, algo que eu tinha enterrado fazia anos. Uma lembrança da minha infância, quando eu também fui ridicularizada diante de todos, mas, contra todas as expectativas, consegui surpreender. Essa lembrança me deu forças. E eu percebi que, talvez, eu tivesse em minhas mãos a chance de repetir aquilo, só que em escala muito maior. Mas calma, não vou me adiantar. Porque antes de eu virar o jogo, o pior ainda estava por vir. O gerente caminhava em volta de mim como um predador analisando sua presa. "Você?" ele debochou. "Você acha mesmo que pode fazer o que eu pedi? Aposto tudo que não. Eu até pago, só para calar essa sua boca de atrevida." As pessoas riram ainda mais. E eu percebi que, naquele momento, o que estava em jogo não era apenas dinheiro. Era minha dignidade. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. Essa frase martelava no fundo da minha mente, como se fosse uma promessa que eu mesma me fazia. Eu não sabia se teria coragem de cumprir. Mas uma coisa eu sabia: eu não podia mais recuar. O detalhe que ninguém sabia é que eu guardava um segredo. Um talento escondido. Algo que nunca mostrei a ninguém naquele escritório, justamente porque eu sabia que seria subestimada. Mas naquele momento, eu senti que era a hora. Só que, antes de eu revelar esse segredo, o gerente fez algo que quase me destruiu de vez. Ele chamou todos os funcionários para se aproximarem. "Venham, venham todos." Ele disse, rindo. "Vamos assistir ao show da incompetência. Hoje, a mocinha vai tentar. E vai fracassar na frente de todos nós." E assim, em poucos minutos, eu estava cercada por dezenas de olhares, todos esperando para ver minha queda. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Meu corpo inteiro tremia. E eu pensei: se eu errar,
acabou. Eu nunca mais vou conseguir olhar para essas pessoas de novo. Mas então, algo mudou dentro de mim. Foi como se, no meio do caos, eu tivesse encontrado um fio de coragem que estava adormecido. E, naquele momento, eu percebi, se eu conseguisse, não seria apenas uma vitória contra ele. Seria uma vitória contra todos os que riram de mim a vida inteira. O que aconteceu depois, eu ainda vou te contar. Mas se você acha que a humilhação já tinha chegado ao limite, espere só até ouvir o que ele fez em seguida. Porque foi nesse instante que a crueldade dele atingiu um nível que eu jamais poderia imaginar. Eu nunca fui ninguém importante naquele lugar. Pelo menos, era assim que eles me faziam sentir. Fui contratada apenas para os serviços básicos: pegar café, organizar papéis, limpar mesas quando sobrava tempo. Eu não tinha título elegante, nem crachá dourado como alguns exibiam com orgulho no peito. Para eles, eu era invisível. Apenas uma sombra que passava pelos corredores. Mas, dentro de mim, eu carregava um segredo. Eu observava tudo. Enquanto eles riam alto nas reuniões, debochando de quem ousava questionar, eu ficava em silêncio, com meus olhos atentos. Cada palavra que saía da boca daqueles homens de terno caro era como uma pista. Cada planilha esquecida na mesa era uma lição. E, aos poucos, eu fui aprendendo muito mais do que eles jamais poderiam imaginar. Mas antes que eu chegue no momento em que ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. Você precisa entender como tudo começou. O peso da invisibilidade. Todos os dias, quando eu chegava, cumprimentava com um bom dia tímido. Poucos respondiam. Alguns apenas erguiam o olhar, como se eu fosse um incômodo. Outros fingiam que não tinham ouvido. Eu aprendi a me calar, mas dentro de mim, doía. Quantas vezes servi café e ouvi comentários maldosos como se eu não estivesse ali? Quantas vezes fui tratada como se minha presença fosse descartável? Eu respirava fundo, escondia as lágrimas e seguia. Mas aquele silêncio forçado ia se transformando em algo mais. Um fogo dentro de mim. O homem mais poderoso. E, no centro de tudo, havia ele, o chefe, o homem mais temido e respeitado naquele escritório. Todos se curvavam diante da sua presença. Era ele quem decidia quem tinha voz e quem seria silenciado. Era ele quem ria alto quando alguém cometia um erro. Era ele quem adorava exibir poder diante dos mais fracos. Eu mesma já fui alvo do seu desprezo. Lembro de um dia em que ele deixou cair uma pasta repleta de documentos. Eu me abaixei rapidamente para ajudar, mas, em vez de agradecer, ele riu com sarcasmo. Claro, é para isso que você serve. Para catar o que eu derrubo. Eu sorri sem graça, mas por dentro queria gritar. Naquele instante, prometi a mim mesma. Um dia, ele se lembraria de mim, mas não do jeito que ele pensava. O escritório era um campo de batalha, mas não de armas, e sim de palavras. As reuniões eram como duelos, em que os mais arrogantes mostravam suas ideias, enquanto os outros se calavam por medo. E eu? Eu ficava lá, ao fundo, anotando pedidos, trazendo água, como se fosse parte do cenário. Mas era exatamente nessa posição de ninguém que eu enxergava tudo. Eu via quando eles erravam cálculos. Eu ouvia quando comentavam segredos de negócios em voz alta, acreditando que eu não entenderia nada. Eu percebia suas falhas, suas vaidades, suas fraquezas. E, em silêncio, eu guardava cada detalhe. Até que, um dia, algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Foi numa manhã tensa.
O escritório estava em polvorosa. Uma questão urgente precisava ser resolvida, mas ninguém encontrava resposta. Planilhas se acumulavam. Telefones não paravam de tocar. O clima era de desespero. Foi então que ele apareceu. O homem mais poderoso. Com seu terno impecável, seu sorriso irônico e aquele olhar de superioridade. Ele levantou a voz diante de todos e disse algo que ecoou dentro de mim. Se alguém aqui for capaz de resolver isso em menos de um dia, eu pago o que pedir. Mas isso é impossível. Ninguém consegue. As pessoas riram. Alguns balançaram a cabeça em concordância. E eu fiquei parada, sentindo o coração bater forte. Ele estava rindo. Rindo da incapacidade dos outros. Rindo da certeza de que ninguém ali teria coragem de tentar. Mal sabia ele que aquele momento seria o início da sua maior humilhação. E foi exatamente aí que a frase que mudaria tudo surgiu na minha mente. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. Mas antes de eu revelar como isso aconteceu, você precisa conhecer os bastidores que me levaram até ali. As noites em claro. As lágrimas escondidas. A fome de justiça que me consumia. E eu prometo, o que você vai descobrir a seguir vai te deixar sem fôlego, porque o pior ainda estava por vir. Eu nunca vou esquecer daquele momento. Meu coração parecia que ia explodir dentro do peito, como se cada batida ecoasse nos meus ouvidos mais alto do que as gargalhadas que vinham dele. Eu estava ali, parada no meio do escritório, com todos os olhos voltados para mim, quando o gerente, o homem que se achava intocável, começou a me humilhar diante de todos. Ele olhou para mim de cima a baixo, com aquele olhar carregado de desprezo, e disse em voz alta, para que cada pessoa pudesse ouvir: "Você não tem estudo. Você não tem valor. Você não sabe nada." Senti minhas mãos suarem, meu rosto queimar. Cada palavra que ele dizia era como uma pedra sendo atirada contra mim, e eu não tinha para onde correr. Eu podia ver alguns colegas baixando os olhos, como se estivessem constrangidos, mas a maioria apenas assistia em silêncio, curiosos, como se fosse um espetáculo barato. E, de certa forma, era isso que ele queria, me transformar no alvo, no palhaço da vez. De repente, como se não bastasse o veneno das palavras, ele soltou um riso debochado, aquele riso que parecia cortar minha pele como uma lâmina. E então, diante de todos, lançou o que ele mesmo chamou de desafio. Mas, na verdade, era só mais uma forma de me humilhar. "Se você conseguir fazer isso", ele disse, apontando para um trabalho que todos ali consideravam impossível, "eu te dou dinheiro. Muito dinheiro. Mas, convenhamos, isso é impossível para você." E riu, riu com a boca cheia de crueldade. Era como se cada letra daquela frase ecoasse na minha cabeça. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. Só que naquele instante, eu ainda não sabia que ia virar essa frase em realidade. Tudo o que eu senti era raiva, vergonha e um medo profundo de não conseguir respirar diante de tanta pressão. Meus olhos marejaram, mas eu engoli o choro. Eu sabia que se chorasse ali, diante deles, ele teria vencido. E eu não podia dar esse gostinho. Então, em silêncio, apertei os punhos e ergui a cabeça. Mas por dentro, minha mente estava um caos. Eu pensava: será que eu devo tentar? Será que vou falhar e me afundar ainda mais?
A plateia invisível formada por meus colegas esperava ansiosa, como quem assiste a uma queda anunciada. Eles queriam ver até onde iria a minha humilhação. Ele não parava. Cada frase parecia mais pesada que a anterior. Você acha que está no mesmo nível que os outros? Olha ao redor. Eles têm estudo, têm diploma, têm preparo. Você só está aqui porque alguém teve pena. O sorriso dele era venenoso. Eu prometo pagar se você conseguir, mas já adianto, vai ser divertido assistir a sua queda. Eu sentia meu corpo inteiro tremer. Um frio percorreu minha espinha, e minha respiração ficou curta. Eu queria desaparecer, mas ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que gritava para não me calar. Era como se duas vozes brigassem dentro da minha cabeça, uma me dizendo para aceitar a derrota e evitar mais vergonha, e outra, mais firme, sussurrando: não deixa ele te esmagar, prova que ele está errado. E quanto mais ele falava, mais essa segunda voz ganhava força. Meus colegas riam baixo, alguns trocavam olhares cúmplices, como se estivessem se divertindo às minhas custas. E aquilo me cortava mais do que as palavras do gerente. Era como estar cercada por hienas, esperando o leão me despedaçar. Eu pensei em recusar. Pensei em dizer que não valia a pena, que ele estava me provocando só para me ver cair. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquele era o momento que definiria não só o que os outros pensavam de mim, mas também o que eu mesma pensava sobre quem eu era. E o que me assustava era perceber que, se eu aceitasse calada, talvez eu nunca mais conseguisse me levantar. Foi quando ele deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre nós. Ele queria que todos vissem sua vitória, queria que cada olhar confirmasse que ele era o poderoso, e eu, a inútil. Vamos lá, mostra o que sabe, ele disse, rindo outra vez. Ou melhor, mostra o que você não sabe. Aquela risada. Até hoje eu consigo ouvir. Era o som da arrogância, do abuso de poder, da certeza de que ninguém ousaria enfrentá-lo. E talvez fosse isso mesmo que o escritório inteiro acreditava. Mas, dentro de mim, algo mudava a cada segundo. Não era mais só vergonha. Era raiva. Raiva de ter sido sempre subestimada, raiva de nunca ter tido oportunidade de mostrar meu valor, raiva daquele homem que me tratava como se eu fosse invisível, descartável. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Minhas mãos tremiam, mas eu senti uma chama crescendo dentro de mim. Eu sabia que aquele era o início de algo muito maior. E, mal sabia ele, o desafio impossível que lançou em tom de deboche seria a armadilha perfeita para que sua máscara caísse diante de todos. Mas naquele instante, eu ainda estava travada, lutando contra minhas próprias inseguranças. O silêncio no escritório era sufocante. Todos aguardavam minha reação. Se eu falasse qualquer coisa errada, seria o fim. Se eu tentasse e falhasse, seria humilhação dobrada. Mas se eu aceitasse, talvez fosse a minha chance de virar o jogo. E foi exatamente nesse momento de indecisão que senti meu corpo inteiro arrepiar, como se uma força invisível tivesse sussurrado em meu ouvido. Aceita. Mostra quem você é. O pior ainda estava por vir. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Parecia que o chão tinha se aberto debaixo dos meus pés. As risadas ecoavam por todos os cantos do escritório, misturadas com o som seco das notificações dos celulares que filmavam minha humilhação. Eu podia sentir meu rosto queimando, minhas mãos tremendo e a garganta fechando, como se eu não tivesse mais ar. Eles estavam me expondo, me transformando em espetáculo barato, em meme de corredor.
Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Essa frase se repetia na minha cabeça como um martelo. Ele tinha dito isso diante de todos, como se fosse engraçado me reduzir, zombar da minha coragem, da minha capacidade. Cada gargalhada era como uma faca entrando fundo. Cada olhar de deboche era como sal jogado em ferida aberta. Mas o que ninguém sabia era que, por trás daquele meu silêncio sufocado, existia um segredo. Um segredo que estava prestes a virar tudo de cabeça para baixo. Senti o coração acelerar, como se fosse explodir dentro do peito. Minhas pernas ameaçavam fraquejar, mas havia algo mais forte me segurando: a raiva. Não era apenas raiva daquele homem que achava que podia comprar tudo, mas de todos que se achavam melhores do que eu. Eu engoli seco, respirei fundo e prometi a mim mesma: ainda ali, diante de todos, eu mostraria do que era capaz. As risadas ficaram mais altas. Alguns chegaram a se levantar das mesas para me filmar de mais perto. O ambiente inteiro se transformou em uma arena, e eu era gladiadora cercada por feras famintas por espetáculo. Eu conseguia sentir o calor das luzes, os olhos queimando em minha direção. E mesmo assim, no meio daquele caos, um sorriso frio surgiu dentro de mim. Porque eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. E essa seria a frase que eles ainda se arrependeriam de repetir. Eu sabia de algo que poderia virar o jogo em questão de segundos. Era como carregar uma bomba no bolso, esperando apenas o momento certo de acender o pavio. E a hora tinha chegado. Mas antes de revelar, eu deixei que eles se afundassem ainda mais na própria arrogância. Deixei que acreditassem que tinham vencido. Porque quanto maior a queda, maior o impacto. Meu corpo tremia, mas não era mais de vergonha, e sim de adrenalina. Eu conseguia ouvir o sangue correndo nas veias, a respiração pesada, o suor descendo pela minha nuca. Dentro da minha cabeça, eu repetia: calma, segura, o momento certo vai doer mais neles do que em você. Foi então que uma colega, rindo alto, disse: vai, mostra logo, ou tá com medo? As pessoas gargalharam ainda mais. E eu olhei para ela, firme, sem piscar. Nesse instante, o silêncio começou a se espalhar. Eles perceberam que alguma coisa estava diferente. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível, mas em segundos, todos perceberiam que estavam prestes a assistir à maior reviravolta das suas vidas. E sabe o que é pior? Parte de mim queria se vingar com violência, queria gritar, queria quebrar aquele ambiente inteiro. Mas outra parte queria algo muito maior. Queria que eles me olhassem com respeito. Que o mundo inteiro visse que não se humilha alguém impunemente. Esse era o meu conflito interno. O medo me dizia: fica quieta, você vai se afundar ainda mais. Mas a raiva respondia: se você não reagir agora, vai carregar essa cicatriz para sempre. Minhas mãos estavam suadas, mas quando segurei o celular, percebi que tinha todo o poder do mundo ali dentro. Bastava um clique, uma revelação, e o jogo mudaria. Eles não faziam ideia do que eu tinha guardado, e isso me dava forças. O frio na barriga se misturava com uma sensação de vitória antecipada. Foi nesse instante que ele, o homem mais poderoso daquele lugar, se aproximou de mim. Olhou nos meus olhos e disse, em voz baixa, mas que todos puderam ouvir: vai, me surpreenda. Eu dobro o valor se você conseguir. As gargalhadas explodiram novamente. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível, mas eu não ri.
Eu apenas levantei o que tinha em mãos. O escritório inteiro prendeu a respiração. O espetáculo de humilhação estava prestes a virar espetáculo de choque. E foi aí que deixei escapar as primeiras palavras do meu segredo. Vi os olhos arregalando, vi bocas se fechando, vi celulares que antes filmavam rirem agora tremerem nas mãos. Mas eu não contei tudo, não ainda. Porque eu queria que sentissem a mesma agonia que eu senti. Queria que implorassem para saber. E eu prometo, o pior ainda estava por vir. Eu ainda me lembro como se fosse ontem. O silêncio que tomou conta daquele escritório parecia pesado, quase sufocante. Até segundos antes, as risadas ecoavam alto, como se todos estivessem num espetáculo barato, me vendo como a palhaça da vez. Eu era a piada, o alvo. Mas de repente, tudo mudou. Com calma, segurei o desafio nas mãos. Meus dedos tremiam por dentro, mas ninguém podia perceber. Respirei fundo, senti o coração disparar como um tambor dentro do peito e, em segundos, fiz o que ninguém naquele lugar tinha conseguido em anos. Sim, em segundos. Meus olhos focaram naquilo como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Não havia mais as vozes debochadas, nem os celulares apontados para mim, prontos para postar minha humilhação. Era só eu, meu coração acelerado e aquele desafio que todos acreditavam impossível. E então, aconteceu. O clique, a resposta, a solução. Estava feito. Silêncio. Um silêncio tão denso que eu podia ouvir a respiração acelerada das pessoas à minha volta. As gargalhadas sumiram. Os celulares baixaram devagar. Os olhares, que antes brilhavam de deboche, agora estavam arregalados, incrédulos. E foi nesse instante que eu percebi, eu tinha virado o jogo. O gerente, que até segundos antes me humilhava, ficou parado, com o rosto em choque. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saía. Ele gaguejou, tropeçou nas próprias sílabas, como se de repente tivesse engolido todo o orgulho que carregava. Eu não sabia se ria ou se chorava. Senti um frio percorrer minha espinha, misturado a uma onda de poder que eu nunca havia experimentado antes. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta martelava dentro de mim. Será que ele teria coragem de pagar o que prometeu? O peso da promessa. Eu pago se você conseguir. Ele tinha dito minutos antes, rindo na minha cara, certo de que era impossível. Ele não sabia que aquelas palavras iam me dar forças. Que aquele desafio, cuspido como uma forma de me humilhar, seria a minha chance de mostrar quem eu realmente era. Mas agora que eu tinha conseguido, ele não ria mais. Eu o encarei. Senti minha respiração pesada, minha garganta seca. Minhas mãos ainda tremiam, mas eu escondi atrás do corpo. Não queria mostrar fraqueza. Não agora. Ele desviou o olhar, coçou a nuca, mexeu nos papéis da mesa. Tentava ganhar tempo, mas todos estavam olhando para ele. Não havia saída. Vai pagar? Alguém murmurou no fundo. Eu não sabia quem tinha perguntado, mas agradeci em silêncio. Porque aquilo queima mais do que qualquer olhar. A pressão coletiva. O gerente me olhou com raiva. Mas não era só raiva. Era medo. E eu sabia que aquele era só o começo. O conflito interno. Por dentro, eu estava em pedaços. Sabe aquele frio na barriga que não passa? Eu tinha isso multiplicado por 1000. Uma parte de mim gritava: você venceu. Exija agora. Faça ele pagar na frente de todo mundo.
Mas outra parte cochichava: cuidado, ele não vai engolir essa derrota tão fácil. Se você apertar demais agora, ele pode se vingar depois. E esse dilema me consumia. Eu queria justiça. Queria ouvir ele repetir, diante de todos, que tinha perdido para mim. Queria o dinheiro que ele prometeu. Não pelo valor em si, mas pelo significado. Era prova viva de que eu não era a tola que ele sempre pintou. Mas o medo de represálias me assombrava. Eu sabia quem ele era. Um homem poderoso, respeitado pela chefia. Se ele quisesse, poderia me destruir profissionalmente em questão de dias. E, ao mesmo tempo, a plateia inteira me encarava, esperando. A tensão aumenta. Ele pigarreou, tentou se recompor. Isso foi sorte, ele murmurou, mas sua voz falhou. Eu ergui o queixo. Senti meu corpo tremer por dentro, mas minha expressão precisava ser firme. Eu não podia demonstrar fraqueza. Não foi sorte, respondi, com a voz mais firme que consegui. Foi competência. Um murmúrio percorreu a sala. Algumas pessoas até sorriram, discretamente. Eu vi. E aquilo me deu ainda mais forças. Mas ele fechou o punho em cima da mesa. Sua raiva era visível, pulsava nas veias do pescoço. E nesse momento, eu soube, o pior ainda estava por vir. A inversão inesperada. De repente, ele riu. Um riso seco, nervoso, forçado. Muito bem, você conseguiu. Parabéns. As palavras saíram arrastadas, como se estivessem envenenadas. E a promessa? Perguntei, sentindo a voz embargar, mas sem recuar. O silêncio voltou. Todos esperavam a resposta. Ele piscou devagar, respirou fundo e disse: eu pago, se você tiver coragem de vir buscar. Aquela frase caiu sobre mim como um soco. Não era um simples pagamento. Era um desafio dentro do desafio. Ele não ia facilitar. Ia me fazer lutar ainda mais. E naquele instante, eu entendi. Minha vitória tinha um preço. Cliffhanger interno. Eu venci a primeira batalha, mas a guerra estava longe de terminar. O gerente não ia aceitar aquela humilhação tão fácil. Ele ia se vingar. Eu podia ver nos olhos dele, no jeito que me olhava como se quisesse me destruir. E eu, no fundo, sabia que ainda não tinha visto nada. Dedo indicador apontando para a direita, o que viria depois seria muito pior. Eu nunca vou esquecer aquele momento. O ar parecia pesado, cada segundo demorava a passar, e os olhares de todos estavam sobre mim. O gerente, aquele homem que tinha dito em voz alta, sem nem piscar, eu pago se você conseguir. Agora se contorcia de vergonha. Ele ria amarelo, tentando disfarçar o próprio medo, e dizia que tudo não passava de uma brincadeira. Mas eu sabia, e todos que tinham ouvido também sabiam. Não tinha sido brincadeira nenhuma. Ele falou sério, convicto, achando que eu jamais teria coragem, que eu jamais teria capacidade. Ele apostou contra mim na frente de todo mundo, e eu provei o contrário. Meu coração batia descompassado. Senti minhas mãos suarem, um frio subir pela espinha. Parte de mim queria gritar, cobrar ali mesmo, esfregar na cara dele cada palavra que tinha dito. Mas outra parte tinha medo, porque eu sabia como as coisas funcionavam naquele lugar. Quando um peixe grande erra, sempre sobra pro menor. E eu era a menor ali. Alguns colegas me olhavam com respeito, outros com inveja, e havia aqueles que riam, debochando,
como se minha vitória fosse apenas mais uma piada de corredor. O que deveria ser um momento de triunfo estava se transformando numa armadilha. Ele tentou negar. Disse que eu tinha entendido errado, que estava exagerando, que ninguém em sã consciência levaria aquilo a sério. O sangue ferveu dentro de mim. Eu revivi a cena, a voz dele ecoando na minha cabeça. Eu pago se você conseguir. Não havia erro. Não havia mal-entendido. Ele disse. Ele prometeu. Mas agora, com todos olhando, ele tentava me pintar como alguém carente de atenção, como se eu fosse a louca da história. Gente, vocês sabem, né? Ele disse, forçando um sorriso falso. Foi só uma brincadeira para descontrair o clima. Não vamos levar isso a sério, certo? Senti o rosto queimar. Alguns riram, cúmplices dele. Outros ficaram em silêncio, inseguros. Eu me vi no meio de uma arena, e a plateia não sabia se me aplaudia ou se jogava pedras. Meu estômago embrulhou. A vergonha que antes era dele começava a respingar em mim. A humilhação podia voltar a recair sobre meus ombros, como tantas vezes já aconteceu antes. Respirei fundo. Olhei ao redor. Eu precisava decidir, recuar e aceitar que a história fosse abafada, ou encarar de frente e correr o risco de ser esmagada. Mas antes que eu pudesse reagir, algo pior começou a acontecer. Um dos funcionários, sempre bajulador do gerente, puxou o celular do bolso e mostrou a tela para os outros. Ele tinha gravado a cena toda. Não apenas o desafio, mas também a minha resposta, o meu triunfo. E agora, ele ria, dizendo: "Isso aqui vai bombar." Já tô pensando na legenda, a menina que calou o chefe em segundos. Todos se agitaram. Uns pediam para ver, outros já cochichavam. Eu gelei. Porque eu sabia, uma coisa era a história correr de boca em boca. Outra era se espalhar pela internet. Eu estava a um passo de virar chacota nacional, ou de virar símbolo de coragem. Mas não seria eu quem controlaria essa narrativa. Seriam eles. Meu coração disparou. Minha garganta fechou. Eu mal conseguia engolir. Sentia o suor escorrer pelas costas. Era como se o mundo tivesse me colocado num palco que eu nunca pedi para subir. O gerente percebeu também. Os olhos dele se arregalaram por um instante, antes de se encherem de raiva. Ele sabia que, se aquele vídeo fosse parar na internet, não seria mais apenas uma aposta de corredor. Seria a reputação dele contra minha coragem. E ele não deixaria barato. Foi aí que eu percebi, minha vitória tinha acendido uma nova guerra. O desafio que começou com a frase "eu pago se você conseguir" não era mais apenas sobre dinheiro, nem sobre me humilhar. Agora era sobre poder. Sobre quem teria voz, sobre quem sairia por cima. E eu? Eu estava no meio da tempestade. O pior é que eu ainda não fazia ideia do que ele estava prestes a fazer para tentar me destruir. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. Eu ainda sinto o frio que subiu pela minha espinha naquele instante em que meus pés atravessaram o corredor que levava à diretoria. Cada passo parecia um martelo batendo no meu coração. Medo, raiva, esperança, tudo misturado, e eu podia sentir o suor escorrendo pela minha testa. Ninguém acreditava que eu conseguiria, ninguém além de mim mesma. Ao entrar na sala, a sensação era de estar no centro de um furacão. O gerente, aquele homem que rira de mim diante de todos, estava lá,
a expressão ainda congelada em choque e incredulidade. E os colegas? Eles se entreolhavam, alguns escondendo risadas, outros boquiabertos. Mas eu sabia. Agora, a atenção estava completamente minha. Segurei a pasta com o resultado do desafio, o papel ainda fresco, cheiro de tinta e esforço, e comecei a mostrar, passo a passo, como cada detalhe havia sido cumprido com perfeição. Minhas mãos tremiam, mas minha voz estava firme. Cada palavra carregava tensão de anos sendo subestimada. Cada frase ecoava o silêncio daqueles que antes zombaram. E então, o inesperado começou a acontecer. Os sussurros cresceram, os celulares apareceram discretamente para registrar, e o que era um jogo de humilhação virou espetáculo de admiração silenciosa. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. Ecoava na minha mente a cada comentário, a cada olhar que mudava de escárnio para respeito. Meu coração parecia prestes a explodir de tanto bater no peito. Senti as pernas bambas, o frio na barriga quase me derrubando. Mas segurei a postura, porque eu sabia que o pior ainda estava por vir. O gerente, que até segundos atrás se mostrava invencível, agora começava a gaguejar, a se contorcer diante de todos. Eu podia ver o arrependimento nos olhos dele, misturado à fúria de quem se sente derrotado publicamente. Enquanto mostrava cada detalhe do que havia feito, senti uma onda de energia percorrer meu corpo. Não era apenas satisfação, era justiça, era a sensação de finalmente virar o jogo depois de anos sendo subestimada. Mas mesmo nesse momento de vitória, algo dentro de mim dizia que essa história ainda não tinha terminado. O silêncio era pesado, quase palpável, e os olhares curiosos se fixavam em mim, como se esperassem pelo próximo capítulo de um drama que ninguém queria perder. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. Repetia como um mantra. Cada palavra lembrava do desafio impossível, da humilhação pública que enfrentei, e do poder que senti ao provar que nada era maior do que a minha determinação. De repente, senti um arrepio percorrer minhas costas. Um sussurro entre colegas, uma expressão no rosto do gerente. Algo me dizia que a batalha estava longe de acabar. A verdade que eu revelara agora era irreversível, mas a sombra do que viria ainda pairava no ar. E naquele instante, percebi que a coragem que me trouxe até aqui seria testada mais uma vez, de maneiras que eu ainda nem imaginava. Enquanto deixava a sala da diretoria, meu coração acelerado batia no ritmo de cada respiração. Senti o olhar de todos me seguindo, uma mistura de admiração, inveja e dúvida. Alguns colegas começaram a me cumprimentar discretamente, outros ainda não conseguiam digerir o que acabará de acontecer. E ali, caminhando pelo corredor que tantas vezes foi palco de risadas e desprezo, percebi que aquele momento mudaria não apenas a minha história, mas também a percepção que todos tinham sobre mim. Mas, claro, eu sabia que isso era apenas o começo. O caminho para o desfecho não seria simples. Cada vitória gera inimigos, e a humilhação pública do homem mais poderoso do escritório não passaria despercebida. O telefone tocou, e ao atender, ouvi uma voz baixa, controlada, mas carregada de uma ameaça velada. Isso ainda não acabou. Você só acredita que venceu, mas a próxima jogada será minha. Meu coração gelou. As mãos começaram a tremer novamente, e a adrenalina subiu a níveis insuportáveis. O choque de ter provado a minha força diante de todos foi instantâneo,
Mas a percepção de que o pior ainda poderia acontecer trouxe de volta o medo que eu pensava ter deixado para trás. Cada passo, cada decisão daqui para frente, teria consequências. Mas havia algo em mim, uma determinação silenciosa, que gritava mais alto do que qualquer ameaça. Eu não seria subestimada de novo. Eu já tinha provado que conseguia o impossível, e estava pronta para enfrentar qualquer tempestade que viesse depois. A notícia começou a se espalhar pelo escritório e além. Rumores, comentários, mensagens circulando discretamente nos grupos internos. Ele riu na cara dela. Prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. Agora era algo que todos repetiam, alguns em tom de espanto, outros com respeito recém-descoberto. Enquanto caminhava de volta à minha mesa, senti uma mistura de exaustão e triunfo. As mãos ainda tremiam, o suor continuava escorrendo pelo rosto, mas havia uma chama acesa dentro de mim, uma chama que ninguém poderia apagar. E eu sabia, profundamente, que os próximos capítulos dessa história ainda guardavam surpresas, reviravoltas e desafios que testariam tudo o que eu havia conquistado até ali. O pior ainda estava por vir. Mas eu estava pronta. Ele riu na cara dela. Prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. E eu ainda consigo sentir o frio na espinha quando penso naquele momento. Era como se o tempo tivesse parado, cada segundo esticado até quase doer, e todos os olhares fixos em mim, esperando o meu próximo passo, mas ao mesmo tempo rindo daquilo que eles achavam impossível. Eu respirava fundo, sentindo meu coração batendo descompassado, como se quisesse sair do peito. As palmas, as risadas, o sussurro contido dos colegas, tudo se misturava numa sensação sufocante de tensão. E eu sabia que ali, naquele instante, eu tinha o poder de virar o jogo de vez. O gerente, aquele homem arrogante que se achava acima de todos, engoliu em seco. Sua boca se mexia, tentando articular alguma coisa, mas nada saía. Ele havia rido de mim, zombado do meu esforço, prometido dinheiro como se fosse uma piada. E agora, diante de todos, ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. E eu podia ver a raiva misturada ao desespero nos olhos dele. Ele tentava manter a compostura, mas o tremor na mão denunciava que o jogo havia virado. A direção da empresa entrou na sala, com aquele ar sério de quem vinha com palavras finais. Um silêncio pesado caiu sobre todos nós, quase cortante, que parecia que podia rasgar a pele. E então, uma surpresa. Começaram a me elogiar, em voz alta, olhando nos meus olhos, reconhecendo publicamente cada esforço, cada detalhe, cada tentativa que ninguém mais tinha valorizado. Eu senti minhas pernas quase cederem, mas a adrenalina corria pelo corpo, me mantendo firme. Meu coração parecia explodir de emoção e medo ao mesmo tempo. Aquele momento, que podia ter sido apenas mais uma humilhação, transformou-se em vitória. O gerente foi chamado. Tentei não rir, mas confesso que a vontade era enorme. Ele engoliu seco, suando frio, com a testa brilhando e as mãos trêmulas. A direção exigiu que cumprisse a palavra. Cada sílaba dita pela diretoria pesava sobre ele como martelos invisíveis, martelando sua arrogância e orgulho que até minutos atrás pareciam inabaláveis. O dinheiro foi pago ali, na frente de todos, mas mais do que isso, sua reputação despencou, e eu podia ver o peso do julgamento nos olhos de cada colega. Ele riu na cara dela,
Prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. E a cada repetição mental dessa frase, minha confiança crescia, e um frio delicioso percorria minha espinha, como se o universo estivesse finalmente conspirando a meu favor. Enquanto ele contava o dinheiro, humilhado, eu sentia uma mistura de satisfação e incredulidade. O mesmo homem que me desmereceu, que zombou da minha capacidade, agora estava quebrado diante de todos. E ainda assim, algo dentro de mim dizia que a história não terminaria ali. A tensão no ar era palpável, e cada colega que me olhava tinha aquela centelha de respeito, mas também de curiosidade. O que vai acontecer agora? Eu sentia o suor escorrendo pelas costas, o frio na barriga, mas também uma excitação intensa. Algo grande ainda estava por vir. Eu caminhei até a janela, olhando para fora como se tentasse encontrar a calma, mas a adrenalina não me deixava. O coração disparado, os músculos tensos, e a sensação de que cada segundo poderia trazer uma nova surpresa ou uma nova humilhação. A direção se aproximou de mim novamente, dizendo palavras de incentivo, mas com aquele tom que indicava: cuidado, ainda não acabou. Eu sabia que cada olhar no escritório carregava julgamento, mas também admiração. O gerente, por sua vez, permanecia ali, sem palavras, apenas tentando recompor a postura que há segundos estava perfeita. Cada movimento dele era observado, cada respiração pesada amplificada no silêncio da sala. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. E eu não podia deixar de repetir mentalmente, sentindo uma força crescente dentro de mim, como se aquela frase fosse um mantra de empoderamento. Enquanto todos ainda murmuravam, alguns tentando recuperar a compostura após assistir à minha vitória, senti um impulso. Precisava consolidar aquela virada, transformar o momento em algo que ninguém jamais esqueceria. Cada detalhe que eu havia planejado, cada passo que havia tomado até aquele instante, agora se encaixava como um quebra-cabeça perfeito. Eu podia ouvir minha própria respiração, ouvir o coração batendo como um tambor, sentir o frio misturado à adrenalina, e sabia que nada poderia me derrubar naquele instante. A tensão continuava. Alguns colegas olhavam para o gerente com um misto de pena e reprovação, outros olhavam para mim como se eu fosse uma espécie de heroína inesperada. E, naquele momento, eu percebi algo que jamais esperava. A sensação de poder verdadeiro não vinha do dinheiro, nem da vitória material, mas da justiça, do reconhecimento, da prova de que eles nunca poderiam subestimar ninguém de novo. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. E a frase ecoava, quase como se fosse música na minha cabeça, cada repetição aumentando a certeza de que minha virada estava completa, e ainda assim, o pior podia estar por vir. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. Essas palavras ecoavam na minha cabeça como um sussurro insistente, lembrando cada detalhe daquele dia que mudou minha vida para sempre. Nunca imaginei que algo tão simples pudesse virar o mundo de cabeça para baixo. Eu ainda sentia meu coração disparar toda vez que lembrava do momento em que ele riu de mim, daquele riso frio e desdenhoso que fazia meus pulsos tremerem e minhas mãos suarem. Eu me senti pequena, invisível, uma figurante na história dele. Mas naquele instante, algo dentro de mim estalou, como uma faísca que acende um incêndio. O silêncio que caiu no escritório quando terminei o desafio parecia pesado,
quase sufocante. Eu podia ouvir cada respiração presa, cada olhada de espanto que atravessava a sala. Eu tinha feito em segundos o que ninguém jamais conseguirá, e, de repente, a atmosfera mudou. O poder que ele acreditava ter sobre todos ali desmoronou como castelo de cartas. A sensação que me tomou foi estranha. Medo, alegria, incredulidade, tudo junto, um turbilhão que me deixou com frio na barriga e o coração martelando tão forte que parecia que todos poderiam ouvi-lo. Eu olhei para ele, para o homem mais poderoso do escritório, e pela primeira vez senti que estávamos em pé de igualdade. Ele não tinha mais a superioridade que ostentava, e isso era libertador. Nos dias que se seguiram, algo mudou. Colegas que antes me ignoravam começaram a me cumprimentar com respeito. Alguns vinham até mim pedindo conselhos, como se eu tivesse algum segredo mágico que eu nem sabia possuir. E eu percebi que não era mágica, era coragem, era insistência, era não aceitar ser subestimada. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. E essa frase não era apenas um resumo do que aconteceu. Era verdade crua sobre como o mundo subestima o que não consegue medir à primeira vista. Eu sentia que, finalmente, havia conquistado o respeito que nunca pensei merecer. E ele ficou marcado. Seus risos frios não faziam mais efeito. Cada vez que alguém lembrava daquele episódio, eu via nos olhos dele o reconhecimento silencioso de que havia perdido. Mas não foi só isso. Senti que, naquele momento, ele também percebeu algo sobre si mesmo. Talvez tivesse entendido, tarde demais, que subestimar alguém pela aparência ou pelo histórico era um erro que poderia custar caro. Minha rotina começou a mudar. Novas oportunidades surgiram. Portas que antes pareciam fechadas começaram a se abrir. Eu percebi que a vitória não estava apenas no dinheiro prometido ou na humilhação pública. Estava na liberdade que ganhei para ser eu mesma, para mostrar que determinação e inteligência não têm relação com status, dinheiro ou educação formal. Mas confesso, nem tudo foi fácil. Por dentro, ainda lutava com aquela mistura de raiva e alívio, de medo e euforia. Cada vez que passava pelo corredor do escritório, sentia o peso da memória daquele dia, o frio na barriga antecipando algum comentário, alguma tentativa de diminuição. Eu respirava fundo, lembrando a mim mesma que nada poderia me deter agora. Houve momentos de dúvida, claro. Momentos em que me perguntava se realmente havia conquistado respeito genuíno ou se era apenas uma impressão temporária. Mas cada sorriso de admiração, cada gesto de confiança renovada, cada oportunidade inesperada, me lembrava que minha jornada tinha valido a pena. Refletindo hoje, vejo como aquela humilhação aparente se transformou na maior lição da minha vida. Nunca permita que ninguém defina seu valor. Nunca aceite o julgamento alheio como medida de suas capacidades. E, acima de tudo, nunca subestime a força que existe dentro de você. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. Repetir essa frase na minha mente ainda me dá arrepios, mas agora não é mais medo, é orgulho. Orgulho de ter virado o jogo, de ter transformado desprezo em admiração e respeito. O gerente. Ele ainda circula pelo escritório, mas de maneira diferente. Evito olhar para ele com rancor. Sei que aquela lição ficará com ele para sempre, assim como ficou comigo. Ele foi derrotado não por falta de poder, mas porque subestimou alguém que não conhecia. Eu aprendi a confiar em mim mesma,
a valorizar cada pequena vitória e a entender que o verdadeiro poder está na coragem de enfrentar o impossível. Enquanto escrevo isso, sinto uma mistura de nostalgia e triunfo. Revivo cada detalhe, o suor das mãos, o coração acelerado, o frio na barriga, o silêncio que se fez pesado depois aliviado, o impacto das minhas ações. E percebo que, no fundo, essa história não é apenas sobre vencer alguém poderoso. É sobre vencer a si mesma, superar medos, quebrar barreiras e transformar humilhação em impulso para crescer. E assim, a vida seguiu. Com respeito conquistado, oportunidade surgindo, e a certeza de que nunca mais seria subestimada. A lembrança daquele dia ainda me faz tremer de emoção, mas agora de alegria, de orgulho, de realização. Cada passo que dou carrega a marca daquela vitória silenciosa, daquela humilhação transformada em glória, daquele momento em que provei para todos, e principalmente para mim mesma, que somos maiores do que qualquer dúvida ou desdém que alguém possa lançar sobre nós. Ainda sinto o coração acelerar toda vez que lembro daquele momento. Parecia que o ar tinha parado no escritório. Todos os olhares fixos em mim, e ele, o homem mais poderoso daquele prédio, sentado atrás da sua mesa enorme, tentando esconder a surpresa que transbordava em cada linha do seu rosto. Eu podia sentir o frio na barriga misturado com uma raiva silenciosa, uma vontade quase física de provar que ele estava completamente errado. Ele riu na minha cara, prometeu dinheiro achando que era impossível, mas em segundos, eu calava todo o escritório e humilhava o homem mais poderoso. E era exatamente isso que eu precisava fazer, não apenas vencer o desafio, mas mostrar que ninguém tinha o direito de me subestimar. A sensação de adrenalina correndo pelo meu corpo era avassaladora. Minhas mãos tremiam, meu peito parecia que ia explodir, e mesmo assim, cada músculo do meu corpo estava concentrado, pronto para o momento decisivo. Enquanto meus colegas ainda cochichavam e tentavam decifrar o que eu faria, eu senti algo mudar dentro de mim. Não era apenas sobre o dinheiro que ele havia prometido de maneira debochada. Não era só sobre ganhar ou perder. Era sobre respeito. Era sobre finalmente mostrar que a coragem e a inteligência de alguém não podem ser medidas pelo que os outros esperam. Ele continuava ali, olhando para mim com aquele sorriso torto, misto de dúvida e arrogância. Você realmente acha que consegue? Perguntou, a voz carregada de desprezo. Eu respirei fundo, senti o peso de todos aqueles olhos sobre mim, e então fiz exatamente o que ninguém ousara fazer antes. Cada gesto, cada movimento calculado, cada palavra pronunciada tinha o poder de silenciar, de desmontar a arrogância que pairava no ar. E foi quando aconteceu. Em segundos, ele percebeu que havia subestimado não só minhas habilidades, mas minha determinação. O riso dele se apagou, substituído por um silêncio desconcertante que parecia gritar. O escritório inteiro ficou em choque, alguns até murmuraram, incapazes de acreditar no que acabavam de testemunhar. Eu senti um frio percorrer minha espinha enquanto observava a expressão dele mudar. Os olhos arregalados, a postura tensa. O homem que sempre controlava tudo e todos agora estava vulnerável. Havia uma sensação estranha de poder fluindo dentro de mim, não o tipo de poder que se compra ou se impõe, mas aquele que nasce do reconhecimento de que você enfrentou o impossível e venceu. E ali, naquele instante, compreendi algo que ninguém me ensinou. Subestimar alguém é um erro perigoso, mas permitir que ele te intimide é pior ainda. Eu poderia ter hesitado, poderia ter recuado, mas não o fiz. Cada segundo em que mantive a calma, cada respiração controlada, cada olhar firme foi uma arma silenciosa que desmontou todo o teatro de arrogância dele. Meus colegas, que antes riam ou apenas observavam com indiferença,
começaram a se aproximar, alguns ainda cautelosos, outros tentando esconder a admiração que transbordava de seus olhos. Eu podia ouvir comentários abafados: como ela fez isso? Não acredito que conseguiu. E no fundo, eu sabia que aquilo era só o começo da transformação, não apenas no modo como eles me viam, mas na forma como eu mesma me enxergava. Ele finalmente falou, tentando recuperar o controle, mas a voz dele soava trêmula, diferente. O que ele não entendia é que não era apenas uma vitória profissional ou financeira. Era uma demonstração de força, de coragem e de inteligência, uma lição de que ninguém pode subestimar a determinação de quem realmente acredita em si mesmo. E eu, no meu canto, sentindo o suor escorrer pela testa, o coração disparado, mas com um sorriso silencioso, percebi. Ele riu na cara dela, prometeu dinheiro achando que era impossível. Mas em segundos, ela calou todo o escritório e humilhou o homem mais poderoso. Cada palavra dessa frase ecoava dentro de mim, como um mantra, lembrando que aquele momento seria eterno. E você, já foi desafiado ou subestimado por alguém? Comenta aqui. Você teria coragem de encarar como ela encarou? Não esqueça de assistir ao próximo vídeo da playlist Narrações Emocionais, porque a próxima história vai arrepiar ainda mais.